Ao lidarmos com uma dificuldade, seja no âmbito interno ou externo, problemas com o nosso chefe, com o nosso cônjuge, com filhos, amigos ou familiares, é normal tentarmos de todas as maneiras nos livrarmos desse fato. É normal, porém não é certo. Isso acontece porque somos condicionados a isso desde pequenos, por pura ignorância. Nossos pais não tiveram acesso a informações que pudessem instruí-los da importância de treinar nossa alma e de lidarmos com as situações como elas são. A escola sempre nos ensinou que devemos fugir de uma nota baixa como o diabo foge da cruz, ao invés de aprendermos com o fracasso e analisarmos o fato para aprendermos qual a causa dessa nota baixa. Nos ensinaram apenas a evitá-la e fazer para que isso não se repita, algo que com certeza não resolveu a causa da questão. Muitas vezes preferimos tentar soterrar os problemas com uma tonelada de distrações. Achamos que sair para dançar, bebendo umas a mais e dançando a noite inteira, com aquela música extremamente alta, tum 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 na nossa cabeça, vai fazer com que tudo se resolva. De fato, acabamos nos sentindo mais felizes quando fazemos isso, mas acredite, é temporário e acabará proporcionando ainda mais sofrimento. A bebida e o som alto interrompem alguns ciclos anímicos por alguns momentos, enquanto estamos na balada nos divertindo. Porém, no dia seguinte, os turbilhões vão voltar, as narrativas anímicas estarão ainda mais fortes e o que antes tinha um grau 3 de dificuldade passará a ter um grau 4 ou 5, porque ao invés de lidarmos com a situação, acabamos por fortalecê-la com a nossa ignorância e ilusão momentâneas. Aliás, o entretenimento e a diversão se transformaram em nossa sociedade atual no equivalente à felicidade. Porém, infelizmente, eles estão bem longe disso. Nos acostumamos a fazer maratonas de séries no Netflix, filmes ou ficar horas a fio em nossos celulares, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, no Pinterest ou onde for. Qualquer coisa menos encararmos de frente nossa alma e tudo que somos. Antes, essas coisas até funcionavam, de fato, a gente acabava se sentindo melhor depois de alguns desses placebos. É mais fácil nos entregarmos a esses vícios do que reconhecermos nossa impotência e nossa completa vulnerabilidade. A gente tem muito medo do julgamento dos outros e de nós mesmos. Não queremos afastar nossos amigos e não queremos acabar sozinhos e abandonados, não é verdade? Só que chega um determinado momento que esses placebos e paliativos de fato param de funcionar. Nossa energia acaba ou porque os problemas e dificuldades parecem realmente impossíveis de se resolver. Acabamos em xeque e, nessa situação, acabamos tendo duas opções. Continuar insistindo com os placebos e fingir que não existe nada de errado, fazendo com que nossa vida vai ficando cada vez mais vazia, miserável e pesada, ou podemos adotar uma maneira completamente diferente de se relacionar conosco e com o mundo. A mim, parece que a segunda opção é a mais promissora e ela é baseada na aceitação de nós mesmos e de tudo que está presente em nossa vida. Sejam problemas, dores, desilusões, sofrimentos, traumas, medos ou o que for. Significa olhar, lidar com as situações e aprendermos a ser amigáveis com elas, principalmente quando não gostamos delas. A aceitação no âmbito da consciência não é algo passivo, que é permissivo ao intolerável. Não tem nada a ver com desistir, com entregar os pontos ou se render, se desligar da realidade. Na verdade, a aceitação é um dos mais poderosos aliados da atenção plena, que é justamente o contrário de desligamento. A aceitação tem como origem expressões greco-latinas que significam receber, apoderar-se de algo, captar ou compreender. Ela permite que compreendamos profundamente as coisas como são, ao invés de nos iludirmos com aquilo que gostaríamos que elas fossem, nos mantendo cegos da vida real. Aceitar a realidade é uma pausa que nos auxilia na criação daquela dimensão de escolha que tanto falamos, uma dimensão onde podemos de fato exercer o livre-arbítrio. Escolher e não ser escolhido por um caminhão desgovernado que são os turbilhões de dúvidas causados pelos nossos pensamentos e sentimentos mais tóxicos. É o ato de deixar ser, é o famoso let it go, dito pelos especialistas americanos e ingleses. Isso nos torna mais aptos a perceber o processo de reações automáticas que nos mergulham no sofrimento. Nos deixam mais conscientes das dificuldades e todas suas facetas de dores, aflições, permitindo que consigamos agir de forma mais inteligente, nos mantendo firmes no presente, a única ponte entre o agora, por mais horrível que pareça, e um futuro mais leve, promissor e cheio de alegria. Muitas vezes, a melhor atitude é não fazer nada naquele momento.
Aceitação é uma ferramenta mágica que nos dá o poder de criar a dimensão da escolha, um intervalo no espaço-tempo em que temos o domínio sobre nós mesmos. Vejamos esse poema de Rumi, um filósofo da antiguidade chamado de A Hospedaria. Ser humano é como ser uma hospedaria, onde todas as manhãs há uma nova chegada. Uma alegria, uma decepção, uma mesquinharia, uma percepção momentânea chega como visitantes inesperados. Acolha e distraia a todos, mesmo se for uma multidão de tristezas que varrem violentamente sua casa e a esvaziam de toda a mobília. Mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. Sabemos que a aceitação não é algo fácil ou simples. Ao contrário, é uma atitude complicada de se ter, pois nunca aprendemos a lidar com ela. Mas o treino e a prática vão fazer com que desenvolvamos essas habilidades internamente, aprimorando nossa alma. Quando chegam nessa etapa, algumas pessoas começam a repetir as anteriores ou pulam para as próximas, após tentarem uma primeira vez a praticar essa meditação. Eu espero sinceramente que você insista na meditação 7, porque, sem exagero, as semanas anteriores foram uma construção para que você chegasse a esse momento dotado de absolutamente tudo o que é necessário para conseguir praticá-la. Fomos fortalecendo, treinando e preparando nossa alma com técnicas de desenvolvimento de consciência e atenção plena. Você está preparado. Esse é o momento. Aliás, esse é o único momento que temos, o agora. Independentemente do que aconteça nessa próxima semana, tenha compaixão consigo mesmo. Realize as meditações quantas vezes quiser. Não estou contabilizando pontos, medindo seu sucesso ou seu fracasso. Logo, também não faça isso com você. O processo de desenvolver a aceitação é composto de duas fases ou aspectos. O primeiro é a vontade de expulsar ou suprimir os sentimentos, pensamentos e perturbações, as emoções ou sensações físicas. O segundo é de recepcioná-los sorrindo à porta, como no poema de Rumi, honrando todos eles de maneira igualitária e consciente. No começo, essa segunda etapa é simplesmente impossível, similar a tentar respirar embaixo d'água. Acredite, não é impossível. Basta que você suba um degrau de cada vez, sem pressa, senão a gente pode tropeçar. Essa prática te convida a trazer à tona de sua alma situações desafiadoras e perturbadoras e depois observar como seu corpo reage a elas. Lembre-se que nosso corpo é um painel de navegação riquíssimo, o melhor e mais completo que existe. Nessas situações, é mais confiável utilizarmos o corpo, pois nossa alma é ardilosa. Ela tende a suprimir as negatividades ou tentar resolver tudo aquilo que está te incomodando. Ao mesmo tempo, a utilização do corpo cria uma distância segura entre nós e o problema que vai ser trazido à tona, assim não nos envolvemos além do necessário. Usamos o painel de voo ou de navegação, que é o nosso corpo, para explorar a nossa alma e continuarmos o caminho de aprendizado sobre seus padrões, dinâmica e funcionamento, a única maneira de nos libertarmos dos condicionamentos e sofrimentos. Esse tipo de abordagem também traz outros benefícios. Nosso corpo fornece sinais mais claros e coerentes, nossas sensações físicas tendem a fluir melhor, auxiliando que percebamos os estados anímicos como fenômenos transitórios e imutáveis, variando de um momento para o outro. Lembre-se daquilo que aprendemos. Tudo que é sólido desmancha no ar. Marshall Berman. Ao iniciarmos a exploração das dificuldades, você não precisa trazer os problemas mais graves de sua vida logo no começo. Inicie com situações menos críticas e gradualmente vá migrando para as mais complexas e desafiadoras. Mesmo com os problemas menos complexos, nossa alma sempre tenderá a reagir. Fique atento, usando a consciência fortalecida pelas práticas anteriores e escolha não se deixar envolver com os problemas. Lembre-se do trem. Tente observar o trem entrar em um túnel e sumir. Não deixe que o turbilhão te jogue dentro de um vagão, fazendo com que vá para uma direção desconhecida. Tente não remoer, tentar resolver, analisar, comparar, recortar. Nada disso vai te ajudar. Caso isso aconteça, apesar de seu esforço, você também não precisa se criticar. Volte a atenção para a respiração e depois para o seu corpo, percebendo e captando as sensações e reações físicas dos pensamentos e emoções.
Seja gentil consigo mesmo, tenha compaixão de você e de seu esforço nessa jornada de autoconhecimento. Com ternura, mantenha uma capa de percepção em seu corpo, no nível mais superficial e no mais profundo. Lembre-se da pele como um envelope, cheio de sensores ultrassensíveis e apurados, capazes de captar as mais sutis sensações. É super normal sentir pressões e tensões nos ombros, no pescoço, palpitações, aceleração nos batimentos cardíacos, mudança de temperatura, como um calorão ou um frio repentino na barriga. Dores inesperadas também tendem a emergir e submergir no oceano de sua consciência. Articulações podem começar a doer, você pode sentir um pouco de falta de ar, de tontura. Cada corpo possui padrões específicos e milhões de formas diferentes de reagir a situações desafiadoras e difíceis. Essa meditação nos dá o privilégio de aprendermos sobre nosso corpo e nossos padrões anímicos, descobrindo os locais onde nossa alma projeta o sofrimento no nosso corpo. Algumas reações serão imperceptíveis no começo, outras vão ser muito potentes e rápidas. Sempre volte a consciência para os locais onde as sensações forem mais fortes. Aprenda a respirar para dentro e para fora dessa parte do corpo. Quando estiver consciente das sensações, diga a si mesmo mentalmente: tá tudo bem sentir isso, tá ok, eu posso me manter aberto a isso, mesmo sendo muito difícil. Continue na presença dessas sensações físicas, aceite-as, deixe que sejam como são, explore-as sem julgamento. Faça o mesmo com os desconfortos corporais ou mentais, aproxime-se do seu limite sem forçar demais. Lembre-se da escala de 0 a 10, fique sempre entre no máximo 6 e 7. Caso uma reação mental ou física seja intensa demais, beirando o insuportável, não é necessário forçar ou mergulhar de cabeça de uma só vez. Você pode recuar sem decepção ou frustração. Isso é perfeitamente normal e mesmo os monges mais treinados fazem isso. Reconhecer nossos limites é a única maneira de os transcendermos no futuro. Desvie sua atenção da dificuldade com ternura, compaixão e curiosidade. Pode focar na respiração, no movimento do abdômen. Depois de um tempo, se você se sentir apto a continuar, traga essa dificuldade à tona de novo, traga à superfície de sua alma e concentre-se nas sensações pelo seu corpo. São as reações do corpo que importam na nossa prática, que é super rica e reveladora. A gente está aprendendo a dissolver os elos de nossas cadeias de condicionamentos, das espirais negativas, das narrativas anímicas, de turbilhões tóxicos. Isso não é uma tarefa fácil, mas é completamente possível. Seu corpo vai começar a processar os conflitos e dores internas de uma maneira completamente diferente. Quando você aprende que não precisa corrigir as coisas, nosso corpo tende a se regular e curar de maneira mais profunda. Estudos mostram que a consciência tem um poder muitas vezes similar ao de um analgésico. Quando exploramos nossa realidade através das reações em nosso corpo, temos uma noção mais detalhada de como essas sensações físicas são impermanentes e inconsistentes, mudando de tempos em tempos, mais curtos ou mais longos, de acordo com cada estímulo da alma. Seja um navegador que acabou de chegar a uma terra desconhecida. Desbrave sua alma através de seu corpo. Existem expectativas, lutas ou frustrações em torno dessa sensação? Quais são essas sensações? O que acontece quando respira para dentro e para fora dessa região? Não caia na tentação de tentar resolver ou solucionar as dificuldades. A aceitação está relacionada com mudanças positivas. Lembra-se do estudo dos ratos no labirinto? Algo similar acontece nessa prática. Ao sucumbirmos ao desejo de resolver o problema, acabamos ativando nosso piloto automático, o modo atuante ou o mental concreto. Às vezes nem percebemos que ele entrou em ação e acabamos ficando desolados, tristes, magoados, frustrados e decepcionados porque nada mudou. No começo é difícil, mas mantenha o intuito de não resolver os problemas durante a prática. É um treino e aos poucos você vai ficando melhor e mais apto a praticar. Algumas vezes, nossa alma pregará outro tipo de peça. Parece que nada acontece. Ao trazer algo para a superfície de nossa alma, pode ser que nenhuma reação aconteça no nosso corpo. Pode ser que você não sinta nada. Persista e mantenha a atenção no corpo, com o problema em mente. Aos poucos, você vai começar a perceber reações pelo seu corpo ou uma sensação poderá subitamente aparecer. É um aprendizado gradual. Outras vezes, iremos perceber que ao pensarmos em um problema, sentimos algo em nosso corpo. Essa sensação desencadeia o pensamento em outro problema, mudando a sensação do corpo para outra coisa em outro lugar.
isso também é perfeitamente normal. Se puder, mantenha a consciência e a atenção em todas as sensações espalhadas por qualquer lugar de seu corpo, variando de um problema para o outro. Caso se torne muito difícil, volte a atenção para a respiração e, quando se sentir pronto, traga o problema à tona novamente e volte à percepção do corpo. Se ficar muito difícil e a prática se tornar insuportável, dê um tempo. Faça outras práticas da semana e pule um dia ou dois, somente em casos extremos, tá bom? Mas assim que se sentir apto, volte e retome a prática das dificuldades. Você vai se surpreender como passará a lidar com as dificuldades de uma maneira muito diferente e mais completa. Práticas da semana 7. A meditação formal 7, a exploração das dificuldades, que é o arquivo Epitac 7, você deve praticar pelo menos uma vez ao dia, mas depende de você. Se você conseguir fazer 2 vezes ao dia, é melhor ainda. Espaço de consciência, a pílula de 3 minutos, continue praticando-a 2 vezes por dia. E também realize uma atividade rotineira atentamente, da mesma forma que tem feito nas semanas anteriores, porém tente escolher uma nova atividade para que sua experiência seja ainda mais rica.